Vamos passar então agora à parte dos discursos, das intervenções das entidades convidadas e vamos começar pelo pessoal da casa. Vamos chamar aqui ao palco o Sr. Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Francisco Ferreira, que tem umas breves palavras para dizer. Muito boa noite. Fui apanhado de surpresa, já ando aqui nesta casa há 70 anos. Mas costumo dizer, olha, que hoje vai dizer umas coisinhas, mas hoje esqueceram-se, mas eu não estou triste. Não estou triste. Portanto, vou saudar o Sr. Diretor Regional, a representação da Sra. Secretária, o excelentíssimo Sr. Presidente, a Sra. Presidente da Câmara da Praia da Vitória, a Sra. Vereadora, amiga desta instituição, o Sr. Presidente da Junta, o Reverendo Cónio Hélder Fonseca, porque esta filha harmónica nasceu na Igreja da Misericórdia. Portanto, também, naquela altura, não era reitor. Agora temos o senhor reitor da Santa Casa, que está aqui presente, o Dr. Clélio, mesários Minto, Direção, Assembleia Geral, Conselho Fiscal, músicos, os nossos músicos que vieram de tanto longe. Ainda fiquei contente, porque em 1964, 65, os rapazes fugiam para a América e para o Canadá por causa da tropa. E, portanto, a gente, na altura, não tínhamos uma escola de música. Em 1958, a escola de música era presidente da direção, o Sr. Ivo Santos, e era professor de música, o Sr. Raul Coelho, um grande músico e um grande regente. Mas tínhamos 5 músicos só, e só saí dois, o José Henrique e mais 2 ou 3. Agora a gente chega aqui e vê esta sala cheia de aprendidos, cá fiquei contente, estou muito contente. Mas também muito contente porque ver que os músicos de fora, os que estão a estudar, aparecem aqui, os que estão umas a decorar, é uma riqueza para a praia, os nossos jovens. Mas até ainda hoje tenho uma mania de ver umas macacas, mas não era para falar. Mas estive a ler as décimas da música da praia, de Vitorino Nemésio. O Nemésio também de Contrarola, depois foi estudar, mas quando vinha cá, vinha sempre ver a filha harmónica. Apesar de muita gente dizer que o Nemésio não gostava da praia. Não é verdade. Eu não estou a dar elogio ao Nemésio, mas a gente tem que prezar aqueles que gostam da filha harmónica da praia. O Nemésio gostava da filha harmónica. É pena, e vou pedir à direção para a gente fazer uma nova edição das décimas da música da praia. Ele fala dos músicos todos daquele tempo, é uma riqueza, e os nossos músicos novos. Penso que vai aparecer também um que vai também tornar a fazer as décimas da praia, com os atuais músicos. Que a gente não pode esquecer os músicos que tocaram há 70 anos. Eu já ando aqui na Filarmónica há 70 anos. Eu vim para a Filarmónica, tinha 7 anos. O meu pai tocava música, não tinha a minha mãe, estava na Casa de Saúde, e eu não tinha como ficar e vinha para a Filarmónica, adormecia no bolhar. A nossa Filarmónica tinha um caputinho que veio da América, que o meu pai me cobria. Portanto, ando nesta instituição há mais de 70 anos. Só tive 3 anos sem aparecer aqui, fui para a tropa, mas a filha harmónica, dizem que eu gosto muito da Santa Casa, que eu gosto do asilo, que eu gosto... E todas as coisas que houve na praia eu já pertenci. Estou na Santa Casa, estou no Lar de Idosos, fui escoteiro, fui da Joco, fui da Junta da Freguesia, fui laia, tudo o que faz nesta terra, eu fiz parte. Mas sempre com muito amor, que não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. As instituições da praia são a minha família. Portanto, mas tenho... Já estou-me a perder, devia ter dito mais uma coisa. Portanto, até penso que na saudei o orador, o Dr. Clélio, uma pessoa muito amiga da praia, muito amiga da instituição. A gente, quando tinha uns problemas, esse Dr. Clélio, ele estava sempre de portas abertas.
o senhor perdoa-me, mas vim de repente para aqui e também me esqueci de cumprimentar o senhor comandante de Porto, esqueci de cumprimentar o nosso homem, o senhor da PSP, que são tudo pessoas amigas. A PSP é uma instituição que nós, quando temos um problema, os chefes da polícia estavam sempre, e até tivemos músicos da PSP, tivemos muitos músicos que tocavam na nossa filharmónica. E, portanto, ainda vou amassar mais. Muito obrigado aos nossos visitantes, muito obrigado ao Sr. Miguel, ao nosso maestro, que vem tanto longe, como é que aquele homem tem pesquisa a vir para a praia de Santa Bárbara. Merece uma salva de palmas o nosso maestro. E a professora de música. E depois também há aqui 2 ou 3 músicos velhos que eu não posso esquecer. A gente não se pode esquecer de Sr. Delfim, a gente não se pode esquecer de Jean António, a gente tem aqui 3, e há mais, vão-me perdoar se esqueci de algum. Mas a gente, e temos o Presidente do Conselho Fiscal, que já está há mais de 30 anos. Temos também membros da Assembleia Geral, que já estão desde a nossa crise. Portanto, eu não vou amassar mais. Muito obrigado a todos. Desculpe se eu esqueci algum, porque a Filharmónica tem muitos amigos. A gente pensa que a gente tem muitos amigos. A gente às vezes também se esquece de chegar ao pé das pessoas. Temos poucos sócios, a gente também não aparece, a gente também não vai dizer pagar a cota, também dá uma ajudinha. Mas se a gente todos, se fôssemos mais unidos e não fôssemos ciumentos, é pena a nossa praia ser muito ciumenta. É pena. A gente não deve ser ciumento. A gente teve uma ofensazinha, a gente esquece. Não, mas faz uma ofensa, tem que se pagar. Não pode ser assim. A gente precisa de todos. A Filharmónica precisa de todos. E estou convencido, eu saio daqui muito prezado a ver esta sala cheia de crianças, gente que não vai deixar a Filharmónica morrer. Ela vai fazer 120, mas eu até hoje era para vir, e fiz quando a Filharmónica fez 75 anos e mandei fazer um fato novo. Fiquei muito pesado, 75 anos. E depois engordei, o fato só se viu para a festa da Filharmónica. Eu hoje fui experimentar o fato, mas ainda não me serve. Portanto, isto é um tom de graça, Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a todos e viva a Filharmónica da Praia, viva! Muito obrigado, Sr. Francisco, é sempre um gosto ouvir as suas palavras. O senhor este ano esqueceu-se de falar no nome da rua. Fica para o ano, Sr. Francisco. Fica para o ano. O Sr. Francisco diz que já ouviu um zum-zum. E vou chamar então agora ao palco o Miguel Betancourt, secretário da direção, que fará a intervenção em nome da direção da Filharmónica União Praiense. Boa noite. Eu ainda tenho o dom da oratória que o nosso querido Sr. Francisco Ferreira tem, portanto trouxe aqui um texto escrito. E além disso não gosto nada de falar em público. Excelentíssimo Senhor Diretor Regional da Educação e Administração Educativa, Dr. Rui Espínola, em representação da Excelentíssima Senhora Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Doutora Sofia Ribeiro, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Doutora Vânia Ferreira, Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal da Praia da Vitória e Presidente da Cooperativa Cultural, Praia Cultural, Doutora Paula Sousa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Sr. António Borges,
Excelentíssimo Sr. Pároco de Santa Cruz, Cônego Hélder Manuel Cardoso da Fonseca de Sousa Mendes, Excelentíssimo Sr. Adjunto da Esquadra da PSP da Praia da Vitória, Chefe Nuno Miguel Correia Cota, Excelentíssimo Sr. Patrão-Mor da Capitania do Porto da Praia da Vitória, Sargento Ajudante Fernandes Lapa, Excelentíssimo Sr. Orador Convidado, Dr. Clélio Menezes, caros membros dos órgãos sociais da Filarmónica União Praiense e antigos diretores, caro maestre e cara professora da Filarmónica União Praiense, Miguel Moutinho e Micaela Matos, estimados músicos e alunos, estimados convidados e amigos. Fundada a 20 de março de 1904, a Filarmónica União Praiense celebra agora 120 anos de vida, dedicados à formação musical, à nossa cultura e, em particular, à nossa comunidade. Fruto da união de duas bandas filarmónicas em tempos existentes na então Vila da Praia da Vitória, a Filarmónica União Praiense é a prova, fossem provas necessárias, de que uma comunidade unida é uma comunidade mais forte. Queremos, portanto, dedicar esta comemoração a todas as pessoas que, com a força da sua vontade, ao longo dos últimos 120 anos, contribuíram para o desenvolvimento da Filarmónica União Praiense, afirmando-a como uma referência no meio filarmónico e cultural nos Açores e levando-a além da fronteira insular. A Filarmónica União Praiense é, como muitas outras instituições culturais, uma instituição de pessoas para pessoas, focada na sua comunidade e na sua cultura, focada nos valores individuais e coletivos, dentro de portas e fora delas. É, portanto, oportuno um reconhecimento a todos os executantes, alunos, maestros e professores que ao longo de 120 anos têm contribuído para a afirmação da nossa Filarmónica como uma instituição cultural de referência, não só na Praia da Vitória, mas também na Ilha Terceira e nos Açores. É igualmente devido o reconhecimento da Filarmónica União Praiense a todas as pessoas que, em dado momento das suas vidas, integraram os órgãos sociais, assim como todos os pais e todas as mães que têm apoiado e apoiam a nossa Filarmónica, incentivando os seus filhos e as suas filhas para algo maravilhoso. A música e a importância que as bandas filarmónicas representam em duas vertentes essenciais, não só ao nível de uma comunidade, mas também da própria sociedade, sendo elas a cultura, nas suas mais diversas formas de manifestação, e as tradições culturais. Este é também um momento de dedicar uma palavra de reconhecimento às entidades que apoiam a Filarmónica União Praiense, entre muitas outras instituições de natureza cultural. O nosso agradecimento, portanto, à Junta de Freguesia de Santa Cruz, à Cooperativa Praia Cultural, à Câmara Municipal da Praia da Vitória e à Direção Regional dos Assuntos Culturais. O vosso apoio tem sido, é e continuará a ser fundamental para a sobrevivência de toda e qualquer atividade de natureza cultural no Concelho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, nos Açores. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, se, olhando para o passado, reconhecemos o valor e o mérito de todos quantos deram o seu contributo para que pudéssemos estar aqui hoje a festejar a longevidade que 120 anos de vida de uma instituição representam para a comunidade em que ela está inserida, não podemos, em consciência, ignorar os desafios e as dificuldades que as instituições culturais em geral, e as filarmónicas em particular, enfrentam na sociedade contemporânea. Desafios que hoje são fruto de características diferentes das que há 120 anos caracterizavam a sociedade de então. Hoje temos estímulos de natureza social, da cultura ao desporto e do entretenimento à formação, que marcam a sociedade em que vivemos, o que, consequentemente, origina desafios que podem ser mais ou menos complexos e, não raras vezes, pelo contrário, não são fáceis de gerir. A banda da Filarmónica União Praiense, tal como muitas outras bandas filarmónicas, conta com uma forte participação de executantes jovens, cuja formação musical não só é garantida pela nossa escola de música e pelos maestros que têm colaborado com a Filarmónica, mas também através dos ensinamentos dos membros da banda que somam anos de experiência, transmitindo-a aos mais novos e provando que a transmissão intergeracional do conhecimento é uma das maiores riquezas de que nos podemos orgulhar enquanto membros de uma sociedade. Mas esta riqueza não deve ser considerada como uma garantia absoluta de continuidade da longevidade que permite estarmos aqui hoje a festejar. É e será sempre necessário o envolvimento contínuo de jovens, assim como é e será sempre necessário o regresso daqueles que em determinado momento das suas vidas, por motivo de estudos, têm de ausentar-se,
regressando sempre que possível à Filarmónica, como é o caso hoje nesta celebração, na qual contamos com executantes nesta condição e a quem saudamos as suas presenças. Mas a Filarmónica necessita e necessitará sempre do envolvimento da comunidade em geral, das pessoas que a compõem, sob a linha orientadora de uma premissa já referida, de pessoas para pessoas, tendo em perspectiva o bem comum que as instituições sociais, independentemente da sua natureza, representam. Assim, deixamos o apelo. Envolvam-se nas vidas destas instituições e apoiem-nas. Só assim será possível a continuidade da longevidade. Muito obrigado pela vossa presença. Viva a Filarmónica União Praiense. Obrigado, Miguel. Viva a música da praia. E chamo agora então ao palco o Sr. Presidente da Junta de Freguesia para a sua intervenção, Sr. António Borges. Antes de mais, boa noite a todos e parabéns a toda esta família da União Praiense. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara da Praia da Vitória, Senhora Vânia Ferreira, Excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Educação e Representação do Governo, Eduardo Espíndola, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da FUP, Francisco Ferreira, Excelentíssimo Sr. Presidente ao diretor da FUP, Miguel Betancourt, e a dirigir-me a si, cumprimentar todos os membros da direção, Excelentíssimo Sr. Orador convidado, Sr. Clélio Menezes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Cooperativa Praia Cultural, Sra. Paula Sousa, Excelentíssimo Sr. Adjunto da Esquadra da PSP, Chefe Nuno Costa, Excelentíssimo Sr. Patrão Mor, da Capitania do Porto da Praia da Vitória, Sargento Adjudante Fernandes Lapa, Excelentíssimo Parque da Matriz da Praia da Vitória, Cónung Helder Mendes, excelentíssimas autoridades civis, militares, religiosas, músicos, famílias e demais convidados. Em primeiro lugar, agradecer o honroso convite e dar os parabéns aos músicos, famílias, bem como a todos aqueles que ao longo dos 120 anos conseguiram perpetuar o nome da Filarmónica União Praiense. Chegar aqui não foi fácil, mas mais difícil será manter este legado dos tempos. Os tempos são muito difíceis e para todas as coletividades e muito mais quando essa se insere uma cidade. Esta instituição vive entre dois extremos, a quase extinção em venda em haste pública dos seus bens e a presença na Expo. A primeira situação esperemos nunca a repetir e para tal não é apenas necessário gostar, temos de se envolver ou, no pior das hipóteses, não atrapalhar quem abraça esta árdua tarefa. Como sabem, não sou natural desta ilha. Não tenho familiares músicos. No entanto, o ano passado, ao ouvir o orador convidado, o Dr. António Bulcão, fez-me regressar ao meu tempo de meninice, tendo em conta que ele ficou aqui a Filarmónica Utérito de Castelo Branco, minha freguesia de criança. Ao mexer no baú de recordações neste sentido, acredito que nenhum praiense se sinta indiferente perante os momentos difíceis da sua coletividade. Assim, apelo, não deixem morrer mais de um século de história, porque não há futuro sem passado e sem presente. A vida profissional enviou-me para Santa Cruz e, passados 40 anos, é nesta minha freguesia que optei de coração e é nela que me dedico em plenitude, contribuindo para que a mesma seja diferente e, neste meu caminhar, tenho alguns amigos e dois deles falam da Filarmónica com o amor que nos afeta e nos envolve e peço desculpa de nos nomear o Sr. Delfim Costa e o Fábio. E no meio estes dois são duas gerações totalmente diferentes e duas pessoas que falam com muito empenho na Filarmónica. Assim, pergunta-se a quem gere os Açores se não é necessário rever todos os apoios que se dá à cultura, e em especial às filarmónicas. E também alertar que a Filarmónica da Praia da Vitória tem especificidades muito diferentes das filarmónicas. Esta filarmónica não vive de um barco que as filarmónicas todas do Conselho têm, não tem uma casa que no Carnaval tira dividendos que suportam a parte do ano da Filarmónica, portanto, parece-me que todos os apoios para esta Filarmónica deviam ser majorados em algum valor, tendo em conta isto. A Junta de Freguesia
A Junta de Freguesia tem e continuará a apoiar a Filarmónica. No entanto, em virtude do fraco orçamento das juntas e das 50 coletividades e todas elas carentes, a nossa resposta é sempre positiva para todas elas. Ao terminar, nunca, e sendo demais dar os parabéns àqueles e àquelas que se dedicam à causa pública, neste caso ao bem comum, que é a Filarmónica União Praiense. Boa noite, obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. E na ordem que se segue, chamo então agora a Sra. Presidente da Câmara Municipal, a Doutora Vânia Ferreira, para a sua intervenção. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Educação e Administração Educativa, Professor Rui Espínola, em representação da Sra. Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Santa Cruz, Sr. António Borges, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Filarmónica União Praiense, Sr. Francisco Ferreira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção e restantes membros da Filarmónica União Praiense, Excelentíssima Senhora Presidente da Direção da Cooperativa Praia Cultural, Doutora Paula Sousa, Excelentíssimo orador convidado, Dr. Clélio Menezes, entidades civis, militares e religiosas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Assinalar mais de um século de vida de uma instituição é assinalar um feito histórico. Celebrar 120 anos de vida é assinalar e sublinhar o trabalho de inúmeras gerações que, ano após ano, ostentaram orgulhosamente o emblema desta casa. É evocar aqueles que aqui cresceram como mulheres e homens, é enaltecer o passado e o presente desta casa com o objetivo de a perdurar no futuro, com vida, dinâmica e preservando a sua identidade e memória. Celebrar tão vetusta idade é celebrar a resiliência de homens e mulheres na construção permanente de um projeto associativo que orgulha e deve continuar a orgulhar a Praia da Vitória. E a vitalidade da Filarmónica União Praiense comprova que essas gerações deixaram um legado de enorme impacto, porque a FUP continua cheia de vida e de atividade de compromisso com o futuro. Portanto, é com enorme agrado e honra que a Câmara Municipal da Praia da Vitória se une a estas felicitações pelos 120 anos da Filarmónica União Praiense. Somos parceiros, partilhamos órgãos sociais desta entidade pela Cooperativa Praia Cultural, reconhecemos o vosso dinamismo musical e, acima de tudo, o vosso empenho e dedicação no crescimento desta instituição. Nos tempos que correm, é de todo premente que nestes momentos celebremos o exemplo e a excelência das nossas instituições que souberam e sabem usar o tempo para fazer crescer, para criar, para solidificar uma cultura e uma identidade que nos deve orgulhar. E que tem que orgulhar não só estas gerações, mas as próximas gerações. E a Filarmónica União Praiense orgulha a Praia da Vitória. E é com muito orgulho que aqui estou hoje perante vós nesta celebração tão importante e representativa de todo o trabalho alcançado e desenvolvido ao longo de 120 anos. Foram anos e anos de inteira dedicação a esta causa tão nobre que não podia deixar de estar aqui presente para um profundo agradecimento a todos os dirigentes, sócios, músicos e convidados que integraram e integram de alguma forma a história da Filarmónica União Praiense. Envolvidos 2 anos em que marquei presença nos vossos aniversários, no entanto sem tido a oportunidade de intervir, eis que estou aqui e valorizo muito este momento tão especial, momento em que me posso dirigir a todos vós e enaltecer a vossa persistência e afinco, valorizando esta data histórica e representativa do vosso inegável contributo para a nossa comunidade local. Senhoras e senhores, num tempo em que a tecnologia se sobrepõe a tudo, celebrar o aniversário da Filarmónica União Praiense deve ser também valorizar o orgulho em fazer parte desta casa, de fazer parte de uma instituição centenária, de fazer parte de uma direção em prol da comunidade de forma abnegada e altruísta. O que será das nossas freguesias, da nossa vila ou da nossa cidade sem as suas instituições? As nossas associações são o pulsar das nossas comunidades. Acarinhá-las, ajudá-las a crescer é a nossa responsabilidade enquanto comunidade que se quer viva, dinâmica e empenhada no futuro.
Celebrar este aniversário é e deve ser dar o testemunho da herança e da riqueza que o associativismo comunitário representa no crescimento individual e conjunto de cada um de nós. Em sucessivas ocasiões, semelhantes a estas, em que tenho tido a honra de associar à autarquia, procuro sempre apelar à participação e ao empenho dos mais novos nas instituições dos seus locais de residência ou de nascimento. Estas entidades não são nada sem as pessoas. Aliás, as nossas freguesias, vila e cidade nunca serão verdadeiras comunidades quando o sentido de união pelo bem comum desaparecer. Nem o serão quando as suas forças vivas deixarem de existir. O apelo que sempre faço é que todos, dentro das suas capacidades e disponibilidades, façam parte, marquem presença e ajudem, participem. Sejam músicos, sejam diretores, sejam sócios. Mas unam os vossos esforços a estas casas para que elas continuem a impulsionar o desenvolvimento das nossas comunidades e honrar o nosso concelho. Ora, a Filarmónica União Praiense é exemplo dos frutos que a comunidade pode colher pela pujança e vitalidade de uma instituição. Aprendamos todos com o exemplo das sucessivas gerações que a tornaram numa instituição centenária. Aprendamos com os atuais membros e órgãos sociais e usemos o seu exemplo para continuarmos a criar raízes na nossa terra. O nosso associativismo deve ser acarinhado e defendido. Tem de ser incentivado para que todos possamos continuar a usufruir das nossas casas do povo, das nossas filarmónicas, dos nossos clubes desportivos, das nossas instituições culturais e recreativas. Mas o associativismo só o será de facto com pessoas. Doem um pouco do vosso tempo a bem das nossas instituições e da nossa comunidade. Só assim deixaremos aos nossos filhos comunidades pujantes de vida onde vale a pena viver e constituir uma família. Minhas senhoras e meus senhores, hoje os holofotes estão sobre a nossa Filarmónica da Praia. A cada músico, a cada responsável ou dirigente, a cada sócio ou familiar, renovo os parabéns por este aniversário em nome da Câmara Municipal da Praia da Vitória. A cada elemento da direção, agradeço o convite e endereço um aplauso pelo vosso trabalho, renovando o compromisso da autarquia em ser parceira da vossa atividade. A todos os presentes, renovo o desafio de que continuemos a ser embaixadores da Filarmónica União Praiense, das nossas instituições, do nosso associativismo. Parabéns à Filarmónica União Praiense por estes 120 anos de história, de mérito e de muito exemplo. Parabéns a todos vós. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. E chamo agora a intervir o excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Educação e Ação e Administração Educativa, Dr. Rui Espínola. Ele toca na Filarmónica das Lajes. A gente... Muito boa noite a todas e a todos. Um cumprimento especial à Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Sra. Vereadora e também o Presidente da Cooperativa Praia Cultural, às entidades militares, religiosas e civis aqui presentes, ao Sr. Orador convidado desta noite, Dr. Cláudio Menezes, um homem que muito tem contribuído para a vida, muito participativo na vida cívica, cultural e social da nossa comunidade e da nossa região, e certamente nos trará uma comunicação interessante. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Geral da FUP, querido amigo Francisco, obrigado pelas suas palavras e obrigado pela forma genuína com que se apresenta sempre sobre nós. O Sr. Francisco é efetivamente um marco da nossa cidade e isso ficará gravado para sempre na história desta cidade. Toda a gente conhece o Sr. Francisco e a sua forma de ser, a sua forma de estar, a sua forma de participar, e obrigado por tudo aquilo que tem dado a esta cidade e ao nosso concelho em prol de todos nós. Um cumprimento
ao Sr. Presidente da direção e a todos os dirigentes desta filarmónica, e um cumprimento especial aos meus companheiros músicos e ao seu maestro por este aniversário, os 120 anos da Filarmónica União Praense. Umas breves palavras apenas para vos dizer que é com enorme honra e agradecer o convite de estar aqui presente em nome da Sra. Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, que vos felicita por este 120º, 20º aniversário. Um aniversário que certamente é um aniversário, uma data redonda, mas uma data que efetivamente marca um percurso de muitos anos de história, de cultura, de vivência, de interatividade, de permanência, de convívio. Estamos perante uma filarmónica que nasceu com a monarquia. Nasceu ainda, não é com a monarquia, nasceu ainda. Portugal era uma monarquia e que fez este percurso ao longo do século XX, passando por altos e baixos, mas uma filarmónica que marca esta cidade e marca o nosso concelho, a ilha e os Açores. Eu, ao longo dos anos, sou músico, como toda a gente sabe, sou músico na Sociedade de Progresso Lagense, também já fiz uma curta passagem pela Filarmónica União Praense, e esta filarmónica tem efetivamente uma marca diferente em relação a todas as outras. E não é só o facto de não ter um bar para o carnaval, não é só o facto de não ter aquilo que outras têm, que também são motivo de apoio financeiro, mas esta filarmónica marca pela questão cultural. Nesta filarmónica foi possível ao longo dos anos, e ainda é possível, creio eu, a realização de um conjunto de projetos da vanguarda daquilo que era a música e o espetáculo. Nesta filarmónica foi possível criar um conjunto de espetáculos. Recordo de alguns que eu participei, como por exemplo os Beatles, como por exemplo o do 25 de Abril, também sob a batuta do maestro Antero Ávila, que também está aqui presente, e não só, e antes disso muitos outros que marcaram pela diferença, pela diferença e que motivaram toda a banda, toda a juventude, novos e graúdos, todos eles que lá estavam a participar ativamente. E isso depois acabou também por se replicar em outras filarmónicas que também foram avançando para isso. E isso é importante porquê? Isso é importante porque, além de marcar de ir à frente naquilo que é a realização destes projetos, também é um motivo de união, de motivação para vir para o ensaio, para participar, para mostrar algo que é diferente. E isso é fundamental nos dias que correm, com as dificuldades todas que nós sabemos que as filarmónicas e as associações vão passando, fruto da falta de voluntariado, que tem a ver, sobretudo, com o novo modo social em que todos estamos imbuídos, em que todos vivemos, com o conforto todo que temos nas nossas casas e, portanto, leva a que também haja essa falta de voluntariado e falta de participação. E, portanto, estão de parabéns a Filarmónica União Praense. Eu também partilho das palavras do Sr. Francisco, saio daqui motivadíssimo, porque o que eu vi aqui há pouco no palco foi algo fantástico, de extrema qualidade, de extrema beleza. Aquilo que os meninos realizaram aqui no palco foi mesmo muito, muito bom, e isto é a garantia que a Filarmónica União Praense tem futuro, tem aqui o futuro assegurado. Continuem no vosso trabalho, na vossa motivação, no vosso empenho, porque daqui a 120 anos ou daqui a 100 anos a Filarmónica quer estar cá a comemorar
os 220 anos desta instituição, que é uma instituição que marca a história desta cidade e deste concelho. Muito obrigado a todos e muitos parabéns à Filarmónica União Praiense. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rui Espínola, pelas suas palavras e pelas suas colaborações aqui também com a nossa banda, com a Filarmónica, também nos bailinhos. É sempre bom ter gente. E agora vou chamar o nosso orador convidado, o Dr. Clélio Menezes, que, como disse o Sr. Francisco, sempre foi um amigo da casa, sempre foi um membro ativo desta Filarmónica. Vou chamá-lo então para a sua intervenção, Dr. Clélio Menezes. Muito boa noite a todos. Fiquei aqui um bocadinho entalado porque entre a música e tantas intervenções, eu que não toco instrumento nenhum e canto ainda pior, fico aqui numa posição um bocadinho delicada. Mas vou tentar honrar o convite, saudando em primeiro lugar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, filho de um antigo dirigente desta Filarmónica, o Sr. Diretor Regional, a representação da Sra. Secretária Regional, como já foi aqui dito, músico antigo desta casa, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, a Sra. Vereadora e Presidente da Cooperativa Praia Cultural, também antiga dirigente desta casa e com filhos que ainda agora estiveram neste palco, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Cónigo Hélder Fonseca Mendes, o Sr. Representante da PSP, do Porto da Praia da Vitória, demais autoridades civis, militares, senhores dirigentes, sócios, músicos, todos presentes. Uma saudação, em primeiro lugar, para a Filarmónica União Praiense, pelos seus 120 anos, a todos os seus músicos, dirigentes, sócios, a todos aqueles que fizeram ao longo destes anos com que hoje pudéssemos estar aqui. Se não tivesse sido feito o trabalho durante todos esses anos, por todos aqueles que tiveram essa responsabilidade, não estaríamos aqui de certeza. Quando fui convidado, fiquei com alguma dificuldade, porque há 19 anos eu estava aqui, como orador convidado, nos 101º aniversário da Filarmónica União Praiense. E 19 anos depois eu tive a tentação de voltar a fazer uma abordagem histórica sobre aquilo que foi a Filarmónica União Praiense durante todos estes anos. Mas foi uma tentação que me passou logo, porque não me iria repetir e, sobretudo, não iria repetir tudo quanto foi sendo dito ao longo destes anos, em que uma abordagem histórica é sempre a forma mais natural de se utilizar este espaço de orador de uma sessão desta natureza. Por isso, o que vou fazer aqui é, sem sequer, correndo o risco de tocar num ou noutro ponto histórico, e tocarei, mas, sobretudo, vou deixar aqui uma pretensa reflexão pessoal. Não tenho outro intuito que não seja uma reflexão pessoal sobre algo que me preocupa há muitos anos, que me ocupa, que tem a ver com a participação cívica, a vida em comunidade e os poderes que sucessiva e às vezes concorrentemente têm dominado a humanidade. Esta partilha, como disse, não tem outra pretensão que não seja uma mera reflexão pessoal. E parte desta evidência de que o homem só o é em plenitude, só o é integralmente, isto é, o homem só é inteiro quando partilha a sua existência. Quer seja com a família, quer seja em sociedade. Quando se diz em sociedade, no trabalho, nas coletividades, na comunidade em geral, na comunidade sectorializada, e destes primórdios sempre foi assim. O homem sempre foi um ser relacional. Mesmo nas comunidades ancestrais, a vida em grupo, a vida em comunidade, a vida em sociedade é essencial. O homem ermita, o homem isolado é claramente uma exceção. Mesmo naqueles casos, e há ordens religiosas em que o silêncio é que impera, mas mesmo no silêncio há uma vida em comunidade. Isto é, o homem faz com que esta vida em comunidade é ela que faz com que se amplie as capacidades dos homens e é a vida em comunidade que faz com que se atenuem as dificuldades dos homens. O músico só é apreciado se alguém o ouvir. Um pintor só é apreciado a sua pintura se alguém a puder ver. O médico só é apreciado se tiver um doente que possa socorrer. E um doente na sua dificuldade só pode ser socorrido se houver o médico. E com estes exemplos
tento demonstrar esta evidência da nossa essência relacional, em que só podemos viver, de facto, em relação uns com os outros. Sempre foi assim. As relações humanas podem ser organizadas, institucionalizadas através de instituições, inorgânicas, informais. As relações de base institucional têm a sua origem na Antiguidade Clássica, na Grécia, a Res Publica, as cidades-Estado, a República Romana, em que há uma relação formal entre o indivíduo, o cidadão, e a entidade pública que representa a coletividade, que representa a comunidade. A ideia de Estado só surge muito mais tarde, pensamos que sempre existiu Estado, mas não, a ideia de Estado só surge no século XIII, um embrião daquilo que é a ideia de Estado que temos hoje, mas em todo caso, mesmo os poderes individuais, a monarquia, um poder individual, os poderes de grupos, a aristocracia, sempre tinham uma base relacional, nem que fosse uma base relacional de submissão, de dependência, de diferenciação, de estratificação. Como é evidente, ninguém era rei de si próprio. Até aí a relação era essencial. Paralelamente a esta dimensão institucional das relações humanas, sempre houve uma dimensão informal, inorgânica, com as suas próprias normas correspondentes a cada realidade, a cada tempo e a cada espaço. Pessoas que se juntavam para cultivar, juntavam-se para colher, para semear, para celebrar, para ajudar, para apoiar, para partilhar, para jogar, para se divertirem. As pessoas tinham essa natureza relacional também a este nível inorgânico, que é a base de tudo, afinal. A terceira tem várias experiências que demonstram isto ainda hoje. O nosso Carnaval é o expoente máximo, não podia fazer uma intervenção sem falar no Carnaval, é o expoente máximo desta dimensão inorgânica e informal. O Carnaval é isto, é sem regras definidas, escritas, sem estatutos, sem o número de contribuinte, é esta dimensão natural, relacional entre as pessoas, quer aqueles que estão no palco, quer aqueles que assistem, com o desenvolvimento histórico que o Carnaval teve. O nosso Quinto Touro não é outra coisa senão isso. A forma como as pessoas têm de se relacionar umas com as outras de uma forma natural, espontânea e inorgânica. Esta dimensão informal, inorgânica, foi evoluindo para algum formalismo ao longo do tempo e ao longo da história, para a organização destes grupos que se juntavam informalmente e espontaneamente. E por isso foram surgindo as coletividades, as pessoas coletivas. Há pouco falei que as pessoas juntavam-se para produzir na agricultura, para colher, para semear. Foram surgindo cooperativas formais para isso. Neste concelho temos uma cooperativa do vinho, em que as pessoas se juntam de uma forma organizada, institucionalizada, legal, para produzir. Também foram evoluindo essas organizações informais para outro tipo de... As sociedades comerciais não são outra coisa senão isso. São sócios que se juntam para ter uma atividade comercial, uma atividade empresarial. As associações culturais, como é evidente, as associações desportivas, e estas diferentes formas dos seres humanos se relacionarem uns com os outros, quer seja em termos institucionais, organizados, desorganizados, foram sempre sendo condicionados por determinados poderes que ao longo da história se foram sucedendo. São poderes que marcaram a história. Eu identifico de uma forma simples e simplista, assumo e reconheço 5 destes poderes. O poder da fé, o poder das armas, o poder do Estado, o poder da economia e o poder da ciência. Muitas vezes estes poderes estão misturados uns com os outros. O poder das armas e da fé, muitas vezes, ao longo da história, estiveram misturados. As cruzadas é um exemplo claro disso. O que se passa hoje no Médio Oriente, infelizmente, é um exemplo de armas misturadas com fé. A economia sempre também ligada a isso. Estes poderes foram, como dizia, foram determinando estas relações humanas, sobretudo nas principais necessidades dos seres humanos, na relação que têm com a vida coletiva de todos e também com as dinâmicas individuais. Começo por fazer uma referência sucinta também ao poder da fé, ao poder da religião. Como bem aqui o Sr. Francisco também referiu, num exemplo que também reiterarei. Qual é a principal preocupação
de todos nós na nossa vida pessoal, familiar, daqueles de quem gostamos, a nossa saúde. Ora, qual foi a resposta que o principal poder da época em que a religião e a fé era o principal poder dava para isso? Eram os hospitais das misericórdias. Por isso, os primeiros hospitais da nossa região eram hospitais das misericórdias. No país também era assim, e ao longo do mundo, o principal poder também dava a principal resposta para a necessidade da população. A formação, a educação, o seminário. São tantos e tantos, para falarmos no nosso universo mais próximo, os terceirenses e açorianos que só tiveram formação porque havia o seminário de Angra. Era o poder da fé e o poder da religião a dar essa resposta para a formação das pessoas e das famílias. Na Praia da Vitória, o seminário do Padre Damião, um projeto de um holandês que na Praia da Vitória também deu a formação a tanta e tanta gente que alguns estarão aqui também nesta sala. A cultura, esse poder da fé e da religião também sempre teve uma resposta cultural. Todos podemos identificar a música sacra, a arquitetura, a escultura, a pintura dos templos religiosos, a própria literatura religiosa, a Bíblia ainda hoje o livro mais lido da humanidade, e a própria Filarmónica União Praiense também tem esta marca. Como foi aqui dito, foi fundada por um padre, o padre José de Sousa Pereira, em 1904, no dia 20 de março, como foi aqui referido, e teve origem em outras duas filarmónicas, a Filarmónica Praiense e a Filarmónica Popular. A Filarmónica Praiense, dizem os livros da altura e alguns escritos, mais ligada às elites, e a Filarmónica Popular mais ligada ao povo e aos artífices da Praia da Vitória. Essa é a Filarmónica Popular, que terá sido fundada em 1866, teve em José António das Neves o seu primeiro maestro e a pessoa da primeira referência, que aprendeu música com uma freira do colégio do Convento de Jesus, que tinha encerrado. Então as freiras do convento encerrou e dedicaram-se àquilo que sabiam, que era música, fazer doces, e iam tendo algum rendimento à conta disso. E então o fundador da precursora da Filarmónica União Praiense, da Filarmónica Praiense, José António das Neves, aprendeu música com uma freira. Por aqui também se vê. E a primeira atuação dessa filarmónica foi na Missa Solene das Misericórdias, em honra do Senhor Santo Cristo das Misericórdias, que era o patrono da filarmónica, conforme foi aqui referido pelo Sr. Francisco Ferreira. Isto é, aprendeu com uma freira. A Filarmónica também tem a sua sede no antigo convento, também tem essa referência de ligação à igreja, e a primeira atuação foi numa missa. A outra Filarmónica, a Filarmónica Popular, também precursora da Filarmónica União Praiense, tocou pela primeira vez em 1986 o hino do Espírito Santo. Mais uma vez, aqui a fé a ter uma marca fundamental nesta Filarmónica. E durante vários anos foram vários os padres que tiveram uma relação, quer seja como maestro, o padre Armindo Luís, falo aqui num que durante muitos anos ocupou um cargo de regente, o padre saudoso padre Cândido Botelho Falcão. Poder das armas, poder dos nobres, dos aristocratas, por vezes confundia-se com o poder anterior, como referi, outras vezes era contrário ao poder anterior, mas também tinha uma resposta para as principais necessidades das pessoas. Na saúde, os hospitais militares. A terceira teve um hospital militar, que era um hospital de referência. Na formação, as escolas e os colégios militares, para além de que era também através das armas que muitos tinham formação. Muitas pessoas sem qualquer formação, a única formação que tinham era a formação do serviço militar obrigatório, que era a forma com que muitos iam buscar regras, iam buscar ensinamentos, iam buscar formação. Isto é, o poder das armas durante muito tempo foi dominante e determinante para a atividade de cada um e das coletividades. Na cultura, a arquitetura, a escultura, a pintura, a própria literatura de guerra, a Ilíada, a Odisseia de Homero, a arte da guerra, os castelos, os fortes, as muralhas, tudo aquilo que foram as armas, foi a guerra, que fez com que o seu domínio tivesse uma intervenção direta na vida das pessoas. A música marcial, ainda hoje, os mais estudiosos, temos aqui, estou a lembrar do maestro que temos aqui, os maestros que temos aqui nesta sala, uma das distinções entre banda e fanfarra tem a ver com uma toca música marcial. E a música marcial das marchas militares também fez com que muitos repertórios de muitas filarmónicas tinham essa base dessa marcha marcial. Os próprios hinos, muitos dos hinos, têm uma carga
militar, uma carga de arma, as armas, desde logo o nosso hino. Por isso, ao longo dos anos também em que o poder das armas foi determinante para as relações das pessoas. A própria Filarmónica União Praiense também recebeu essa influência, desde logo pela existência da Base das Lajes, que existe por causa da guerra, por causa das forças militares. Neste caso, a nossa versão daquele processo é que existiu por causa da paz, foi uma base essencial para que houvesse paz no mundo na sequência da Segunda Guerra Mundial, mas a Filarmónica União Praiense também beneficiou disso. Foram muitos os músicos que iam tocar para animar as tropas dentro da base, que tiveram uma influência direta e muito relevante na Filarmónica União Praiense, em que há o nome da professora Miss Zabilka, que era uma americana, que era professora na escola americana, que foi maestrina desta Filarmónica e que teve um impacto muito grande na formação de muitos jovens, para além de muitos, a família Coelho, que já foi aqui referida, e muitos daqueles que eram os músicos que vinham, a família Betancourt, do nosso Luís Betancourt também, que veio para a terceira, para os pais tocarem na base, para animar as tropas. Isto é, o poder das armas teve essas repercussões todas, e também aqui na Filarmónica. No caso concreto da Filarmónica, teve um efeito negativo também. É que o grande desfalque que a Guerra do Ultramar teve na Filarmónica, porque muitos dos jovens músicos da Filarmónica tiveram que ir para a Guerra do Ultramar, alguns perecendo na guerra, que teve também este impacto negativo. O poder do Estado. Ao longo da história, o Estado foi evoluindo, em alguns casos até coletivizou a própria vida pública, a sociedade, as suas organizações. Também, e seguindo os mesmos exemplos, na saúde, os hospitais públicos, nas escolas, na educação e na formação, as escolas públicas, na cultura também, há a arquitetura do Estado, a arquitetura do Estado Novo, há a cultura do Estado Novo. Hoje, no nosso tempo, há Estados tão impositivos, que determinam as relações culturais e a vida cultural. Lembro do exemplo mais evidente da Coreia do Norte. E a Filarmónica também teve essa relação ao longo da sua história com o Estado. Acordos, apoios e algo que é muito relevante, a grande obra da Filarmónica da recuperação da sua sede, que só foi alcançada pelo acordo que foi feito na cedência deste espaço onde estamos aqui neste auditório e em troca a garantia, um processo com muitas vicissitudes e alguns que estão aqui bem conhecem, mas a verdade é que foi exatamente por esta colaboração, por esta relação entre o Estado, no caso através da Câmara Municipal, que a Filarmónica da Praia da Vitória, a Filarmónica União Praiense, teve a sua sede recuperada nos termos em que está, com também a recuperação histórica daquele espaço e daquele edifício. O poder da economia. Hoje vivemos num tempo em que a economia é o poder dominante. Infelizmente, em alguns pontos do planeta, o poder das armas vai tendo ainda mais impacto do que aquele que era desejável, mas o poder da economia é que manda no mundo. Grande parte das guerras hoje em dia, se não todas, são por causa da economia, sobretudo por causa da energia e mais um ou outro setor. Mas a economia dominante, e também na saúde é assim, por isso hoje temos os grandes grupos de hospitais privados, temos as escolas e os colégios privados, e na cultura temos o mecenato cultural. Infelizmente, a nossa frágil economia da nossa ilha não tem a dimensão de permitir que as nossas instituições beneficiem ou se associem a esses movimentos da economia. Mas a verdade é que a economia é o fator dominante deste tempo. O último fator que gostaria de evidenciar tem a ver com a ciência e com a inteligência artificial. Este domínio da máquina idealizada, criada pelo homem, que acaba a dominar o homem. Vivemos tempos muito arriscados. A ciência é uma grande conquista da humanidade, a inteligência artificial é uma grande conquista da humanidade, mas tudo isso, digo eu, correndo o risco de não ser objeto de acordo de todos, mas tem de ser visto com muito cuidado, porque corremos seríssimos riscos. O seríssimo risco de tudo aquilo que disse até agora, da dimensão relacional do homem, da nossa essência só existir porque nos relacionamos uns com os outros, ser posta em causa na medida em que nos passemos a relacionar com máquinas e com instrumentos. É um grande desafio deste tempo, é um grande desafio do poder dominante deste tempo, o poder da ciência e da inteligência artificial, com ramificações, obviamente, muito evidentes na economia, com benefícios, é evidente. Na saúde há benefícios extraordinários
decorrentes da ciência e da inteligência artificial, durante muitos anos, muitas décadas, e não foram assim há tantas, a notícia da morte era a antecâmara, a notícia da doença. A notícia da doença era a antecâmara da notícia da morte. Está doente, vai morrer. Hoje em dia, felizmente, não é assim, e tem muito a ver com estes avanços da ciência, com um grande impacto da inteligência artificial. Mas a verdade é que também na educação é assim. Hoje em dia já há os manuais digitais, não há papel, o que também tem muitas vantagens para haver uma integração dos nossos jovens e da comunidade nas dinâmicas do mundo, mas também tem alguns riscos. E na cultura também tem muitos benefícios. Desde logo, a divulgação, é a inteligência artificial, as novas tecnologias e a ciência que faz com que aquilo que se possa fazer hoje de qualidade aqui se possa ser conhecido longe. Mas também nós aqui, apesar de vivermos no meio do Atlântico, numa ilha com a nossa dimensão, conseguimos ter acesso a informação, a cultura que se faz, que se partilha noutro qualquer lugar do mundo. São grandes benefícios, mas tem esse risco de nos tornarmos menos humanos, menos próximos, com menos contacto, com menos sensorialização da nossa vida, com menos sentidos, com menos toque, com menos cheiro, com menos sabor. E esse é o grande risco desta desumanização, desta individualização e da destruição da nossa natureza relacional. De se quebrarem estas linhas, estas redes, estes contactos entre as pessoas. A nossa dimensão relacional pode, de facto, ficar afetada, porque hoje em dia, como bem sabem, um computador pode fazer o mesmo que faz uma filarmónica. Mas não é a mesma coisa, e as pessoas que poderiam estar a ter esta atividade, nesta envolvência comunitária de grupo, com todas as vantagens que isto tem aos mais variados níveis, e no nível fundamental que tem a ver com a saúde mental, que é algo que neste tempo está em grande risco, e talvez pela forma menos cautelosa e menos cuidada como o homem foi utilizando a máquina e esquecendo-se de si próprio. Por isso, estes grandes desafios fazem com que tenhamos essa atenção e fazem com que aproveitamos os avanços da ciência e da tecnologia de uma forma positiva. Não é uma má notícia, é uma notícia que temos que cada vez mais saber lidar com ela em benefício da humanidade. Em todo o tempo, ao longo destes poderes, que de uma forma muito sucinta referi aqui, quer da fé, quer da religião, quer das armas, quer do Estado, quer da economia, em todo o tempo houve resistentes que fizeram com que a Filarmónica União Praiense existisse, resistisse e persistisse. Muitas vezes contra alguns poderes. E fez com que, em momentos de grande dificuldade, a Filarmónica pudesse pôr a cabeça fora d'água, fora da tormenta e conseguisse, de facto, sobreviver. Ao longo dos anos, não só na música, mas também no teatro, no desporto, na atividade social, esta Filarmónica, conforme já foi aqui referido e ao longo destes anos tem sido referido, tem tido um papel inestimável nesta dimensão relacional, comunitária, cívica desta terra, desta cidade, deste concelho. Faço referência a dois momentos muito em particular. A década de 80. A década de 80 estávamos no dialbar da democracia. Muitos dos cidadãos desta terra não sabiam viver em democracia, era tudo novo. O que fez com que tivesse havido muita disputa, muita querela, muita guerra. Houve muitos irmãos da praia que brigaram uns com os outros. Mas também foi nesse tempo que a praia deu saltos de comunidade, de vida em comunidade, de vida relacional que ainda hoje deixa marcas. O Jornal da Praia foi criado em 1982. Os Bombeiros da Praia foram criados por essa altura. Esta Filarmónica teve um grande impacto. Isto é, as festas, que eram as festas da cidade de Angra, passaram para a praia. As marchas de São João, que hoje toda a gente identifica como marchas de Angra, começaram na Praia da Vitória. Isto é, a grande riqueza cultural da Praia da Vitória daquele tempo tem a ver com pessoas que resistiram a poderes e lutaram e pela sua força relacional, pela forma como se relacionaram uns com os outros, deram um salto marcante desta cidade. No início deste século também aquilo que foi feito com a recuperação da Filarmónica, como referia atrás, da sua sede, com este espaço, é um marco fundamental da história recente da Praia da Vitória. E neste tempo, lutando contra todos estes desafios da inteligência artificial, da ciência, da comunidade, do isolamento, do interesse pessoal, do umbigo, das pessoas que deixaram, os nossos jovens hoje deixaram de saber andar, deixaram de saber correr, estão todo o dia atrás de um computador, atrás de um tablet, de um ecrã. São desafios imensos. E quem resiste a tudo isso, sendo dirigente da Filarmónica,
Quem resiste a tudo isso sendo músico da Filharmónica? Quem resiste a tudo isso trazendo os seus filhos e incentivando os seus filhos para serem músicos, para darem um extraordinário espetáculo que ainda agora vimos aqui? Provam que a Filharmónica União Praiense viverá e é essa prova que nos anima a todos. Viva a música da praia! Obrigado, Dr. Clélio, por essas sábias palavras. Uma aula de história, de sociologia, de viver em comunidade. Obrigado. Vocês mais novos ouviram isso com atenção.